Fala galera, beleza? Aqui é Yuri Cipriano, estou de volta aí com mais um podcast sobre o mercado imobiliário e investimentos imobiliários e hoje eu estou com um convidado muito especial, um grande amigo que o Jiu-Jitsu me trouxe, ele que é advogado tributarista, sócio fundador do escritório Meireles Group, advogado especialista em Bold, e isso vai ser muito importante, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Advogado especializado também em planejamento tributário e planejamento patrimonial. E um outro assunto também que eu acho que vai ser a cereja do bolo, fica aí até o final, que vai ser sobre as offshores. Ele, João Vitor Meirelles, muito obrigado, meu amigo, pela Muito presença. obrigado pelo convite, meu irmão. Pessoal, vamos lá hoje falar de temas tão relevantes, principalmente agora pós-reforma tributária, onde todo o sistema que a gente vivia aí desde 88, ele praticamente zerou. Então, quem não se preparar, quem não se atualizar, infelizmente está fora do jogo. Então, Cara, e você, assim, vou iniciar até por esse gancho que eu achei bem interessante, cara, você falar. Assim, a reforma tributária, ela zerou mesmo total, a gente vai começar um novo sistema tributário totalmente do zero, ou ainda tem algumas coisas que vão ser aproveitadas, vão ser adaptadas? Fala um pouco sobre isso pra gente. vamos lá. Primeiramente, a reforma tributária ela vem com o principal intuito, segundo o governo, de simplificar a arrecadação e o pagamento de todos os impostos. Isso é um benefício. Hoje nós temos PIS, COFINS, IPJ, CSLL, tantos impostos que o empresário quase que não sabe quais são. E já até o plano, até com o Simples Nacional, ele já está Tratando de implementar isso, exatamente. O Simples Nacional tem todos os impostos pagos em uma única guia. Essa é a única diferença. Mas hoje, com a nova reforma tributária, a gente substitui todos esses impostos pelo CBS e IBS. Ou seja, impostos federais todos unificados numa única guia, em uma única apuração, em uma única alíquota, obviamente separadas em setores da economia. Em contrapartida, o ICMS e o ISS também acabam e eles unificam tudo em uma só guia, onde vai ser repassada tudo para o governo federal e o governo federal vai fazer esses repasses para os estados e municípios depois. Nós temos, por exemplo, a Fiat, tá? Um exemplo muito grande disso. A Fiat tem dois prédios só de fiscal e tributário. Só de fiscal e tributário para fazer a apuração de todos esses impostos. Então, a reforma tributária ela vem com essa promessa de simplificar, o que realmente vai. A gente não sabe quando. Então, temos o ponto de transição. Esse ano a gente começa com as alíquotas teste. Então, na prática, esse ano dificilmente vai mudar algo para o empresário. A gente vai começar a ver o impacto disso a partir do próximo ano, que o PIS e COFINS vai sair. E a gente vai passar por essa transição até 2032. A partir de 2032, 100% desse sistema vai estar implementado. Pesado. E assim, na prática, é claro que se a gente coloca em termos técnicos, né, a ideia do projeto sempre é para trazer facilidade, porque o sistema tributário do Brasil sempre foi muito confuso. Sim. Mas isso, assim, vai trazer um aumento de carga tributária, não vai, no impacto financeiro, isso realmente vai gerar impostos mais altos? Certo. A gente entra em um ponto aqui. Isso sim, até trazendo para a gente no Brasil muito, porque assim, é um assunto, sei, muito claro, né? Isso dentro da realidade de consultoras incorporadoras, né? Que é o nosso foco de trabalho. Vamos lá. Você disse muito bem aí, uma coisa é a teoria e outra coisa é a arte, né? Na teoria é simplesmente para simplificar e vai simplificar, a gente não tem dúvida disso. Contudo, porém, entretanto, a gente sabe que muitos setores da economia, principalmente em corporação e construção, ele é dotado de informalidade, desde sempre. Na minha visão, o maior impacto da reforma ela vai ser na fiscalização. O cerco ele realmente está se fechando. A gente conseguia dar, nós sabemos, ninguém vai ser hipócrita aqui. O brasileiro tem seu jeitinho, sempre deu aquele seu jeitinho. Ah, tá, eu vou pagar em dinheiro aqui, os peões de obra, eu vou atrasar um pagamento, ainda que eu declare, eu consigo entrar em parcelamento, em uma transação do cara benéfica depois, e sei que lá na frente vai fechar a venda, vai entrar fluxo de caixa, eu posso parcelar. E agora esse cerco está se fechando. Desde a questão de fiscalização, a gente já vê projetos que eles querem limitar o uso de dinheiro físico, que é absurdo, mas infelizmente
eu acredito que vai acontecer, mas dentro da reforma tributária, eles implementaram, tá? Não a partir desse ano, mas irão implementar o chamado split pay. O split pay é basicamente o que acontece hoje. Vamos colocar para a prática pessoal nosso Uber, por exemplo. A gente fecha uma corrida de R$ 20. A gente paga essa corrida diretamente para o Uber. O Uber retira sua taxa e passa o restante para o motorista. Na prática das empresas, o split pay tem exatamente dessa maneira. Você vai vender seu produto, seu serviço, o seu cliente ele vai pagar para esse grande sistema que, como se fosse a Uber, é o sistema do governo, o split pay, e ele ali já vai tirar o seu pedaço do bolo e vai passar só o que realmente é devido para essa empresa. Passando para a prática, quem não tiver o fluxo de caixa positivo não vai se sustentar. Todos os impostos serão retidos na fonte. Hoje a gente consegue atrasar, é aquele negócio, dever tributo ainda não é crime. Sim. Ainda não é crime. Sonegar mas dever ainda não é crime. E o dever tributo no Brasil é quase que uma prática comum, né? É quase que uma prática de mercado para se manter. Exatamente. Exatamente. Isso já não vai acontecer. Justamente por essa retenção na fonte, né? Entre aspas, uma retenção na fonte, mas tentando passar uma linguagem mais clara possível para o empresário. Para mim, isso é o principal fato. Vai impactar fluxo de caixa. E aqui hoje a gente tem uma prática, de novo, dos construtores e incorporadores. Eu vejo que dentro dos setores da economia, a construção e incorporação é um dos setores mais simples de apurar e pagar impostos corretamente. Não é fácil, mas são dos mais simples se a gente compara com o comércio, com alguns comércios, como posto de gasolina, substituição tributária, supermercado e indústria. É muito mais simples as construtoras e incorporadoras. E o erro tributário deles, ele começa na gestão do dono. A gente vê aquele dono sessentão, que a gente tinha no cara que ganhou muito dinheiro há 25, 30 anos atrás, em que não existia tecnologia da Receita Federal suficiente. Ele fica ali no olho, não, dá para vender. Ele conseguia fazer um VGAV por cima, conseguia dar uma sonegada aqui e outra ali sem essa fiscalização. E esse cara hoje ele ainda está no mercado. Sim? E é difícil você conversar e explicar para esse cara que a realidade mudou. Não dá mais para fazer. Nós conversamos isso esses dias à margem. Antes você pagava 30%, 35%. Hoje nós vemos empreendimento com 5%. Quando tem na margem 10%, 15%, e olhe lá. Se olhe lá. Quando muito bem planejado. Então, quando a gente passa para a prática hoje, a gente vê um empresário que ele tem uma dívida tributária no final, mas a dívida tributária ela não é a causa do problema, ela é o sintoma. A gente sempre tem que lembrar que a dívida tributária ela é um sintoma de uma cadeia de erros que esse empresário vem cometendo, gestão principalmente, desde o cálculo do VGV até a venda desse empreendimento. E qual que é o grande problema aqui? Quando a gente pega para pagar o tributo, nós calculamos errado o nosso VGV aqui em cima. A gente fez todo um planejamento, como você disse, por alto, numa conta de padaria. Na hora que sobrou o seu fluxo de caixa, você vai pagar primeiro quem? Você vai pagar seu funcionário, se não sua obra paga. Você vai pagar seu fornecedor, se você não tem insumo. Você vai pagar seu aluguel. O que você vai deixar por último? O tributo, obviamente. E nesse jeitinho brasileiro, as construtoras e incorporadoras, elas iam sobrevivendo, fazem um benefício, uma transação lá na frente. Às vezes operar com uma obra em prejuízo e outra obra impensável. É um ponto muito importante aqui. Essa pedalada que fazia. Exatamente. Tem 10 SPS, né? Você vai tirando dinheiro daquela que recebeu o recurso para ir pagando prejuízo. Tributariamente, fiscalmente, elas não podem comprometer uma outra. Exatamente. Mas tinha a vazão de caixa de uma para outra. Exatamente. E aí a gente inverte essa cadeia de pagamentos. Hoje, o que era o seu último pagamento, ele começa a ser o primeiro. E aí você vai ter que se virar com esses outros. Mas mais uma vez, aquele jeitinho brasileiro. A gente vê como vai fazer. Só que como você vai falar para o seu funcionário, olha, deixa eu te pagar daqui 3 anos, parcelados em 145 vezes. Tá? Então é uma transação tributária. Então, quem não tivesse o fluxo de caixa positivo... Mas acontece assim no ramo imobiliário, né, principalmente as construtoras e incorporadoras, dentro desse sistema,
pagar imposto a mais? Olha, a gente vê principalmente na folha de pagamento, tá? Esses erros de cálculo de tributo, principalmente em folha? Exatamente, na folha de pagamento. Mas, de novo, passando aqui por uma questão muito mais de organização. Você citou das SPS, eu vou puxar um gancho aqui. Como eu te disse, eu acredito realmente que o setor de construção de corporação, se o cara está pagando a mais, é porque ele quis economizar no lucro. Ele quis contratar o contador mais barato, o advogado mais barato, fez aquela Idiotizar aquele idiotizou tudo ali. Exatamente. E entrando nessa cadeia de novo de erros que você disse de SPS, para mim o grande erro ele não está somente e principalmente no aumento de carga tributária, tá? Mas eu vou tentar explicar na prática isso porque o principal benefício tributário que nós temos hoje é o RET, né? Assim, que a gente desce para 4%, unifica todos os impostos federais, a gente passa para 4%. Enquanto se a gente não tivesse nesse RET, iria partir de 7,6 ali, podendo chegar até quase 12. Esse RET só é um tipo de tributação exclusivo para. É o regime especial de tributação para as incorporadoras. E aí, como que acontece na prática? Você tem a incorporadora, o CNPJ principal, e cada obra você precisa fazer várias SPS. Já vi incorporador não fazer SPE, o que é um grande risco aqui do patrimônio da empresa e do patrimônio pessoal desse sócio, tá? A gente faz diversas SPS, como você disse. Ele fez a primeira errado, ele calculou errado o VGV, deveu tributo, ele tem uma conta para pagar aqui. Ele vai fazer um outro empreendimento com outros sócios que não tem nada a ver com isso daqui. Fez aqui, captou recurso. Ele vai tirar recurso daqui para passar para o outro. E vai fazendo esse erro em cascata, esse erro, tá? Ele se torna devedor contumaz. Tanto o CNPJ dele quanto o CPF dele. Então, perante o governo, ele já não consegue CND, consequentemente, não consegue mais trabalhar no veículo especial. Então, o seu concorrente está pagando 4%, enquanto você está pagando, às vezes, 12%. Sobre o valor total da obra. E isso não foi pela carga tributária em si, que a sua carga tributária é simples. Foi por essa cadeia de erros que você teve que tirar. Você teve que fazer coisa errada. Sim. Você trabalhou uma contabilidade de uma SPE, você tirou dela para passar para outra, ficou sem CND, ficou com mão e sumo para o governo. E aí você perde o seu principal benefício fiscal por esse erro de direção. E um ponto que você falou que eu acho muito interessante, né? Acho que eu já mencionei outras vezes, eu sou contador também. E um dos princípios básicos aí da contabilidade, né, que a gente aprende que o contador ele é um formador de opinião para tomada de decisão. Então a gente analisa para passar para o empresário os melhores caminhos, as melhores oportunidades, né? Mas principalmente aqui na nossa região, o contador ele é contratado para emitir o boleto. O cara fala, não, cobra baratinho só para emitir o boleto. E aí a consultoria ele pega com seu Zé. Você é dado que já construiu 300 imóveis. Cara, como que você faz? Não. Isso daí você joga para depois e tá tudo certo, né, cara? Então, a grande preocupação de boa parte dos construtores, né? Hoje o mercado tem mudado um pouco, mas principalmente essa galera da vanguarda aí, é assim, não, vamos continuar fazendo desse jeito, porque o seu Zé fazia assim, o Tião fazia assim. Lá na frente a gente se vê. Lá na frente a gente vê, isso daí não dá problema. E a gente tenta passar toda a consultoria de, cara, faz assim, já começa organizado, justamente visando futuramente, né? E aí tudo é enxergado como assim, um excesso de carga agora, né? E aí a gente tinha uma margem de 40%, 50%, cara, pô, mas eu vou construir para ter 20%. É a realidade do mercado. Se eu trabalhar certinho, é a realidade do mercado. As coisas mudaram. O jogo muda toda hora. Exato. Isso que você disse, muitas vezes o empresário ele confia mais no contador do que na esposa dele. A esposa ou o advogado podem falar, se o contador ele falar ao contrário, ele vai seguir o que o contador falou. Passando para essa questão da margem de lucro, a gente viu ela diminuir de setor principalmente nos últimos 10 anos. Sim. Coincidentemente ou não, foi quando a gente teve o avanço da tecnologia da Receita Federal, onde ela instituiu diversos sistemas
que anteriormente não tinha. Bem financeiro. Exatamente. Claro que não foi só isso, né? Mas quando a gente pega aqui quase 10% do seu faturamento, ele é tributo. Se você vem uma margem de 10 ou 15%, se você diminui 4%, isso aumentou quase 30% da sua margem de sim, dinheiro no seu bolso. A gente precisa trabalhar essa questão dos impostos, das burocracias, principalmente agora, como ter mais dinheiro no seu bolso. Não tem mais como fugir disso. E esse ponto é legal porque boa parte do mercado prefere contratar o tributarista depois que já Pois está deu errado. um passivo tributário alto do que contratar no início para montar um planejamento para já não gerar esse passivo. Exatamente, exatamente. Infelizmente é uma cultura de mercado. É uma cultura de mercado e é um ciclo que eu acredito que ele está se encerrando. Eu vejo pelos meus clientes, o pessoal ainda não entendeu direito tudo que vai acontecer, tá? Não é querendo colocar medo em ninguém, mas realmente o circo se fechou. A gente não tem mais segurança jurídica. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para a polícia geral não bater, mas Deus, daqui a pouco. a gente não tem segurança jurídica mais, a gente não tem a proteção da personalidade jurídica, que é o CNPJ ele é responsável pelos seus erros e isso, via de regra, não deve ser transferido para o CPF. E a gente vê que a Receita lá não vem respeitando muito bem essa personalidade, então não é incomum que quase a integralidade da dívida desse CNPJ ela vai para o seu CPF. E as construtoras, incorporadoras, elas trabalham com muita documentação financeira. E a gente sabe que isso tudo não é lucro, muito menos é o que vai para o bolso do empresário na pessoa física no final. Agora pensa, tudo aquela movimentação financeira gerando um passivo e você na pessoa física sendo responsabilizado. É quase que a morte financeira do empresário na pessoa física. Que é muito alto, né? É muito óbvio. E é algo que às vezes é irreversível. Uma boa parte desse Boa parte das vezes é reversível. Você começa a ter que abrir empreendimento no nome do primo, do papagaio, do cachorro. Você não pode mais abrir para CNPJ, porque tá sujo. E, de novo, começando naquele erro de cálculo de VGV inicial, naquela cadeia produtiva, naquela cadeia e sequência de erros. E ele ter ido lá atrás de uma coisa tão básica. e dava para ter sido melhor trabalhado com uma consultoria. Exato. E isso falando do sistema que nós vivemos hoje. E eu não tenho dúvidas que quando o split payment dele for implementado, o pessoal que vai piorar. É uma previsão para 32, né? 100% da reforma tributária vai ser a partir de DPGs, mas a gente, a partir de 27, já tem PIS/COFINS que vai ser excluído. Então a gente já começa um outro jogo totalmente diferente, tá? Mas o split, eu acredito que em 2030 ele já, Que é até um modelo americano, né? que é um modelo americano. Hoje, quase todos os países de primeiro mundo, eles vivem nesse modelo de tributação. Só que a organização e a política financeira desses países só tudo não Não dá para a gente comparar. não dá, né? Não dá para a gente comparar. O ambiente de negócios no Brasil ele é propício para que as empresas querem. Né? Contrapartida, a gente pega nos Estados Unidos que alguns impostos na alíquota final é até maior que no Brasil, mas a gente já não tem o ambiente regulatório como o Brasil tem, né? E outra, a gente paga imposto de primeiro mundo e vive em país de terceiro mundo. Não vamos entrar nisso, daqui a pouco a gente vai estar batendo. Tá, Mas assim, falando até mesmo sobre essa questão da proteção, a gente vai entrar num outro assunto que é um assunto que tem sido muito me demandado atenção, os clientes têm conversado muito comigo, e principalmente dentro desse tema de consultoria. Cara, ou de familiar, mercado imobiliário. Qual que é o melhor momento? Qual que é o melhor perfil? Eu sempre digo que assim, não dá pra gente colocar isso tudo numa embalagem e vender uma fórmula mágica. Ou de para criar a solução dos problemas para todo mundo. Não é. Isso é algo muito específico e cada um vai ter uma demanda. Mas a gente também tem um padrão médio ali. Então, assim, tem alguns clientes que às vezes falam para mim, pô, tenho duas casas de aluguel, cada uma de 200 mil, vale a pena montar uma rede de pagar? Não vale? Me fala um pouco sobre isso. perfeito, vamos lá. Primeiramente, a holding ela é nada mais que um instrumento de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, em alguns casos, a economia tributária. Pós-reforma tributária, tem muita gente que vende curso por aí como a holding é a solução para a sua vida. Eu vi um cara esses dias falando,
Nossa, se eu tivesse com 20 anos, R$ 1.000, eu abriria uma holding. Assim, é do Instagram. O cara, ele vende curso de... Enfim. Cara, não tem imóvel nenhum. O cara não tem imóvel nenhum. Então, o que que a gente pode pensar, tá? A holding, ela vem para simplificar uma gestão, seja do seu patrimônio imobiliário, seja de investimento, seja de empresas. Então, nós temos a holding patrimonial, onde quem investe em imóvel, por exemplo, ele precisa ter. Mas, João, tem o aluguel de 2 imóveis de 200 mil, preciso ter? Só isso você tem? Eu acho totalmente desnecessário. Agora, tenho filhos, invisto em imóveis realmente, já tenho aluguéis ali, e aí, como você disse, falando, tentando generalizar para falar para todos os públicos possíveis. Tem um aluguel acima de 20 mil, de 25 mil reais ali mesmo, vale a pena com certeza aí na questão dos aluguéis. Pela tributação, já haverá uma economia tributária, principalmente posse a própria tributária, mas para a gestão desse patrimônio. Por que a gestão desse patrimônio? Evitar que isso vá para o inventário. O inventário ele é custoso na questão do advogado, ele é custoso na questão das custas, os impostos vão ser praticamente os mesmos. Mas você Só tento entender. exatamente, mas você vai depender da boa vontade e da celeridade de um juiz para decidir para onde vai o patrimônio da sua família, tá? E aqui colocando o que muitas famílias têm. Tem filhos, tem negócios, tem empresas. Parte dos filhos tocam esse negócio, parte dos filhos não tocam esse negócio. Como que você vai deixar para que o juiz decida quem tem direito ao quê? Quem tem mais direito ou quem tem menos direito? Você precisa ter essa liberalidade, essa liberdade. Obviamente que dentro da legislação, você não vai beneficiar o filho ou beneficiá-lo com termos econômicos, assim, apesar de você poder fazer isso. Mas a Hold, ela te traz essa liberdade dele. Eu vou fazer com o meu patrimônio que eu quiser, e quando eu não estiver mais aqui, vai seguir no momento em que você falecer, as cotas dessa sua holding já vai para quem você decidir. Isso não será questionado. A não ser que um dos filhos questione isso judicialmente, mas até lá, sua empresa, seu patrimônio vai estar funcionando. Se nós temos um litígio patrimonial, seja em uma holding de imóveis, seja em uma holding que tem participação de empresa, tem uma grande chance de que o inventário trave todas essas operações. Você não poder vender um imóvel, por exemplo, pode ser que aconteça. Então aqui está a gente parar de ver a holding só como uma questão de economia tributária, que esse é um dos pilares em que ela vai te ajudar, mas principalmente na organização, na celeridade e na proteção do seu patrimônio. Uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena ressaltar, e é algo que sempre vai ter esse assunto, principalmente com pessoas que trabalham para a parte de planejamento, é a mudança de cultura. A pessoa parar de procurar recursos e meios para economizar e começar a ter ciência de se planejar, entender a economia, a, o pagar menos, ele vai ser consequência de um planejamento antecipado. Exato. Você procurar fazer subterfúgios depois que você já está operando, é muito mais difícil você economizar do que você planejar inicialmente. Exatamente. Eu vou começar do jeito certo. Você ter a certeza que, desde o primeiro dia, pelo menos em termos de segurança, de economia tributária, você está fazendo da melhor maneira possível. Infelizmente, se seu negócio, tendo planejamento, você contratando um bom contador, um bom advogado, fazendo todo esse planejamento, ele não parar de pé com a taxa de juros do seu país, com a carga tributária do seu país, é um negócio ruim. Fecha o negócio e abre uma. Né? Mas dificilmente teremos casos assim. Por isso que é sempre bom a gente já começar tendo essa certeza. Depois que teve uma briga familiar, acontece muito. Filho fora do casamento. Se você não tiver um planejamento patrimonial e sucessório, né, visando isso, não que você tem que saber, às vezes aparece e a gente nunca sabe. Mas isso trava o seu processo no inventário. Seus filhos que te ajudaram a vida inteira, que tocaram esse negócio com você, e o seu próprio negócio ele vai ser prejudicado por essa eventualidade que aconteceu na sua vida. Ninguém está fazendo em juízo de valor se é certo, se é errado. O filho ele vai ter direito, ele é seu filho, ele precisa entrar
mas que ele entre nessa sucessão com a empresa ativa, sem muito movimento em que seu filho será prejudicado, sua esposa será prejudicado, esse teu filho também vai ser prejudicado. Fora o outro detalhe que eu acho muito interessante também, é as pessoas que pretendem começar o mercado do financeiro, no mercado imobiliário. Então, o cara às vezes já tem um planejamento de comprar imóveis quando está para aluguel. E aí o que que acontece? O cara começa a adquirir esses imóveis, quando a gente apresenta a solução da hold, ele, pô, mas eu vou ter que transferir tudo para a hold agora, vai ficar um absurdo. Mas se já tivesse iniciado a hold para começar a comprar esses imóveis através dessa hold, já seria também uma economia, né? Que hoje tem alguns municípios ainda que discutem muito sobre o pagamento de TBI e incorporação desse patrimônio. Sim, Dentro disso, já tem respaldo, né? Sei que já tem, né? Mas como que está essa tratativa no jurídico hoje, né? certo. Sobre pagar para transferir para hold ou não? Certo. Desde o meio do ano passado, se eu não me engano, foi pacificado pelo STF que os bens transmitidos da pessoa física para a holding do mesmo proprietário, ele não paga o ITBI. Ele não paga o ITBI. Não paga o ITBI. Ele não paga o ITBI registro normal. Registro de onda comercial, cartório, você vai ter que ter porque é uma empresa. Você está integralizando seus imóveis dentro de uma empresa, mas a gente não vai pagar imposto em cima disso. Então, eu acredito realmente que seja uma grande desculpa para quem fala que é custoso, que é demorado, tá? Você vai pagar um pouco a mais, taxa de cartório, taxa de juros comercial, que perca o seu patrimônio lá em cima. É um custo que talvez você gaste em um restaurante final de semana. Então, eu realmente vejo como uma objeção de medo, de desconhecimento, do que propriamente na realidade prática. Então, se você tem 15 imóveis ali na sua pessoa física, João, vou criar uma holding onde eu serei 100% o detentor dessas cotas. Você não vai pagar imposto sobre isso. Os imóveis já eram seus, a gente somente estará integralizando dentro de uma pessoa jurídica que você tem 100% dessas cotas. A gente não paga imposto de serviço. Aí eu pago a transferência em cartório. Você paga o registro de cartório, obviamente, para abrir a holding, a gente precisa abrir um CNPJ gerante ativo comercial, são taxas muito baixas. E outro detalhe que eu acho interessante também é que, assim, a hold nada mais é do que uma empresa, né? Então, vamos supor, eu e o Yuri tenho 15 empresas. Eu abri uma hold. Eu posso ir no contrato dessa empresa já passar a informação desses imóveis para lá e ir fazendo as transferências de cartão, porque contabilmente eu tenho prazo para integralizar esse capital incomodado, né? Isso. Então, você não precisa fazer isso tudo de uma vez lá só também. Você pode ir fazendo de acordo com o contrato e no prazo de integralização de capital, né? Exatamente. A holding na prática, como você disse, é um CNPJ, mas aqui a gente precisa distinguir muita coisa. O CNPJ por si só não torna a sua empresa uma holding. A holding, o que vai fazer esse guarda-chuva, que nós chamamos desse guarda-chuva de proteção, são as cláusulas que nós temos, desde o contrato social até o acordo de sócio. O que ocorre o dono da família, aquele chefe da família, ele tem 99% das cotas e os filhos entram com uma porcentagem mínima dessas cotas. Porque no ato da sucessão, ele vai transferir isso previsto dentro do contrato dessa holding, que após o falecimento de determinada pessoa, X% das cotas dele passa para o filho A, X% para o filho B, C e D. Consequentemente, o filho A vai ter poder de administração, porque geralmente é o filho que ajudou. Isso já fica definido. O que você mandaria para um juiz decidir através do inventário, você decide. E no caso da falta dessa pessoa, ainda há a necessidade de fazer o inventário dessas cotas? Não, ela já fica automaticamente. Ela já chega protegida. O inventário, em alguns casos, a gente não consegue fugir. Mas no caso da holding, por exemplo, e aí é uma grande discussão, que o judiciário ele não entendia muito bem essa questão há alguns anos atrás. Ele queria colocar ele queria tratar direito empresarial como direito de família. E hoje o STF já pacificou, a holding ela é uma empresa.
A holding, um CNPJ que tem um contrato social, tem um acordo de sócios regido pelo direito empresarial. E o direito empresarial, a partir do momento que houve o falecimento, tem um acordo de sócio no contrato social, que determinada cota vai para tal pessoa, determinada cota vai para tal filho, vai para a esposa, vai para o primo. É sua liberdade como dono dessa empresa, como CNPJ, de fazer o que você quiser. Aqui a gente tem que lembrar, a gente não pode infringir outros tópicos. O direito de família, por exemplo, que é a legítima de 50%, que ela tem que ser dividida pelos herdeiros igualmente, tá? A gente não pode infringir isso. Mas se dentro do teu planejamento, da tua holding, a gente estiver dentro da legalidade, a sua vontade será feita. E se houver algum questionamento, irá para o judiciário depois, mas sem parar as atividades da empresa. Se a gente mandar primeiro para um inventário, por exemplo, primeiro que vai ficar para um juiz decidir. Eu não confio em nenhum outro homem além de mim para decidir o que eu quero no patrimônio e o que eu quero para os meus filhos. Concordo? Claro. Então a gente adianta esse passo. Se isso não acontecer, vai ficar primeiro briga dos filhos. Sim. E aí vai ficar um inventário interminável. Que um filho não vai concordar, outro filho não vai concordar, vai ficar para o juiz decidir. E quase nunca isso vai ser a sua vontade. Só você sabe o que você passou na sua vida. Quanto custou para você construir esse patrimônio? Tão próximos assim. Exatamente. Todos os filhos têm o mesmo direito, mas um te ajudou mais do que o outro, um tocava a empresa. Inclusive, você já fez essa sucessão em vida, você recebia a distribuição de lucros ali, mas era seu filho que tocava. Às vezes vai ter mais competência de tocar realmente, não queimar o patrimônio. Exatamente. E você sabe quem é isso, sim. Não que você vai deixar o outro desamparado, mas a gestão dessa empresa é sua. Isso quem vai decidir sou eu, não vai ser o judiciário. Entendi. Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante a gente colocar em pauta é o seguinte: a holding, mais uma vez, né, é muito cultural brasileiro, né? Tem se banalizado muito esse assunto na internet, como se fosse assim, a solução milagrosa, né? Faz a hold, pronto. Mas a hold ela precisa ser tratada como empresa. Então, principalmente pessoas que utilizam da hold para a questão tributária de aluguel, tudo, ela precisa de um controle de caixa, precisa ter as declarações de despesas em terceiras. Por quê? O cara vai, pega, monta a hold, recebe o aluguel normal e já transfere direto para a pessoa dele, para utilizar como sempre utilizou. Essa precisa ter caixa, manutenção do imóvel, isso tudo aguenta, né? Com a reforma tributária vai ser mais exigido também, né? Exatamente. Como você disse, é uma empresa que precisa de suas formalidades, suas declarações acessórias, precisa de um contador. Às vezes, né, se é uma família de empresários, precisa de um advogado que vai ficar também cuidando dessa holding. E aí tem um pouco que a gente precisa levar em consideração também para ver se, às vezes é uma família que tem muito patrimônio, mas tem pouca liquidez. Sim. Será que vale a pena fazer uma holding? Eu peguei em casos recentemente que o resultado que nós teríamos com uma holding, a gente teve com um testamento. Entendeu? E tinham suas questões particulares, familiares, mas eles não queriam ter esse custo com o contador, não queriam ter esse custo a mais com o advogado. A gente conseguiu fazer essa proteção e planejar essa sucessão com o testamento, sem que eles tenham todo esse custo. É uma família que tinha muito patrimônio. De falar que por baixo de seus 15 milhões. E não precisou de uma holding. Porque a subjetividade da família fez com que a gente conseguisse fazer a mesma coisa através do testamento. Agora, pode ser que tenha uma família que tem 5, 6 milhões de patrimônio, que obrigatoriamente precisa de uma gera outra receita. Exatamente. Então, é aí que está o erro da gente falar, a gente colocar um piso a partir de determinado patrimônio, você precisa ter uma que ter. É sua questão familiar. Digo que, em 99% dos casos, se você tem empresas, se você tem mais de um filho, se você é divorciado, né? Se você tem patrimônio, você gosta de dar umas voadas fora de vez em quando. Você gosta de ver bagunça. Seu passado é meio incerto, entendeu? É bom fazer. É bom fazer. É bom fazer, tá? Então, em 99% dos casos, tem imóvel de aluguel, tem terreno, tem fazenda, e ao mesmo tempo tem empresa. É bom fazer que a gente separe. E aqui já não seria uma holding só. Nós teríamos uma holding patrimonial e imobiliária, uma holding de controle societário. E essa holding controlaria todas as suas empresas e essa holding controlaria dos seus imóveis.
Entendi. E se você quiser mais uma camada de proteção, você pode colocar uma holding mãe que tem as duas holdings estão sócias. E aí vai muito do nível de segurança que você precisa ter. E também o custo disso, né? E o custo disso. Faz sentido ou não? Exatamente. Falou, aí tem a tratativa de você manter compatibilidade, manter Exato. manter Exato. os custos da empresa mesmo. E aí, assim, sendo muito claro, se talvez um custo de contabilidade mensal para você for pesar, para você ter uma holding, na maioria das vezes você tem patrimônio suficiente para isso. Se isso já é um. Se uma contabilidade já vai ser um custo para você, Já é é um um outro. Tem outros instrumentos mais simples que a gente consegue ter o mesmo resultado. E não que você não tenha problema, que você não tenha patrimônio. Pode ser que tenha. Você tem muito patrimônio, mas tem pouca liquidez. Às vezes não faz sentido. a área produtiva, às vezes, fala, Exato. gera receita. Exato. É um ótimo instrumento, tá? É um ótimo instrumento para organização, para sucessão, desculpa, né? Para proteção, mas não é para todo mundo. Sim. E tem que ser feito da maneira correta, até para quem precisa. Não é a solução mágica. A gente está vendo muita Bold cair, tá? Muita Bold cair a forma que foi feito, foi feito com um foco de economia tributária. Fizeram alguns instrumentos, aí eu vou até não sei guardar aqui, porque é um caso que ficou famoso, de um grupo de tributaristas que acreditam fielmente nessa tese, mas já começou a cair no Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, se a pessoa vier falando, né, muita mágica para você, vão colocar o pé no chão e falar, gente, é possível economizar impostos em alguns casos, é possível. Vai proteger, se feito da maneira correta, vai proteger, tá? Mas vamos com calma. E tem muita gente caindo porque integralizou de uma maneira errada, e aí uma coisa, eu tenho uma fazenda que em 1990 eu paguei 100 mil reais. Eu vou integralizar ela hoje por 100 mil reais. Sendo que hoje ela possivelmente pode valer 5, 6 bilhões. Porque, mais uma vez, né, antigamente tinha-se o quê? A Receita Federal não conseguia fiscalizar e auditar tudo 100%. Hoje já está conseguindo. Hoje tem um cruzamento de dados em que o Brasil ele é ruim para tanta coisa, mas na tecnologia da Receita Federal é a tecnologia mais potente do mundo. Tá? Não há nenhum órgão fiscalizador no mundo que tenha uma tecnologia como a Receita cobrar o Federal. brasileiro, o cara tem que ser bom, né, cara? O brasileiro é malandro. A tecnologia tem que ser muito boa para cobrar o processo da venda. Exatamente. O Haddad, inclusive, deu uma declaração durante essa semana aqui que esse novo sistema ele é 150 vezes maior que o Cara, então, é absurdo. E o pessoal não está entendendo que realmente acabou. E não adianta a gente se planejar de novo depois que você já é PGV, depois que você já levou no preço de venda da obra, no custo da obra, a hora é agora. não, e são coisas que eu acho muito maneiro, né? Principalmente por essa didática que eu já tenho para contabilidade, a gente vê as coisas acontecendo e as pessoas acham que é teoria de conspiração, essas coisas, né, cara? Cara, tem colocar aí uns 3, 4 anos ou mais, que o cartório começou a cobrar a portaria 88. Você vai para escritura. Então, vamos supor, eu comprei sua casa lá, 1 milhão de reais. Vou colocar que essa casa ela estava avaliada a 1,5. Negociação, a princípio, seria 1,5, mas no seu imposto de renda estava 1 milhão. Eu falei, vou comprar por 1 milhão também, e a gente põe lá no cartório, ó, pagamento à vista. Aí você tem que colocar no documento agora qual foi a forma de pagamento, se foi transferência, e inclusive você coloca de qual banco foi para qual banco. Meu amigo, aí você vai vendo isso acontecendo aqui, daqui a pouco aí aumenta ali agora a fiscalização, agora você tem que movimentar, informar todas as movimentações, então você vai ficando realmente num círculo, você não consegue mais aquele jeitinho, vou comprar e vou declarar um valor a menos. Isso que você falou, Inclusive, até assim, se você vai comprar em dinheiro, você tem que colocar a informação de que você tinha esse dinheiro referente a alguma atividade, exato, tá? E isso é cruzado junto com a Receita Federal para ver se você tinha informação. Porque as pessoas às vezes não se ligam. Mas e se eu tiver dinheiro em caixa? Cara, o cara que tem dinheiro em caixa, dinheiro BI, ele precisa declarar para a Receita. exato, né? E se ele saca mais de 50 mil reais, esse valor ele vai direto para o Banco Central. Há uma comunicação obrigatória
saques acima de R$ 50.000, eles têm que ser informados pela instituição financeira ao Banco Central. Então você já caiu na mira deles. Não tem conflito. Não tem como mais. Esse gancho que você puxou, aí volta para a Ruim também, que acontecia muito de comprei um imóvel em 2.000 por R$ 100.000, hoje ele vale por 1 milhão. Eu vou integralizar ele na minha Gold por R$ 100.000. Muita gente fazia isso, tá caindo. Quem não caiu, não caiu por sorte, tá? Mas agora, né, e esse era um dos principais benefícios que o pessoal falava da Mood. Eu acho isso rápido, eu nunca achei que isso era legal. Daria certo. E quem fez isso e sobreviveu nos 5 anos de fiscalização foi por sorte, que a grande maioria caiu, teve que pagar esse excelente, exatamente. E agora, após a reforma, a gente terá um comitê de avaliação de notas, onde Isso aí é o federal. a nível federal, onde sua doação, onde a integralização na holding, o seu imóvel, ele obrigatoriamente terá que ser integralizado. Tinha discussões sobre isso até 2 anos atrás. E o STF classificou que é realmente pelo valor de mercado, tá? Mas antes disso, não. Então salvou muita gente, essa demora. Entendi. Salvou muita gente. Agora não. Agora, inclusive, é obrigação, inclusive terá um comitê que fará a avaliação disso a valor de mercado. Não é a valor de mercado que o teu cliente paga, é o que eles consideram valor de mercado. Que já acontece em algumas prefeituras. Eu, por exemplo, no município de Volta Redonda, se eu fizer uma negociação com um valor de 300 mil, na hora que eu for pagar o ITBI, eu pago o ITBI em cima da avaliação da prefeitura, não em cima do que eu negociei em tese. O que é um meio que está aí uma das principais oportunidades de recuperação de crédito. Porque o ITBI ele tem que ser pago em cima do que o teu cliente pagou. Para a pessoa física, principalmente, essa é a principal oportunidade de recuperação de crédito na venda de imóveis. Então, o cara que pagou o ITBI, que ele Foi a prefeitura vai negociar. Exatamente, ele tem direito a ter esse crédito restituído. Uma boa. Inclusive, a gente já vai até aproveitar isso para falar sobre recuperação de crédito tributário, que é uma das nossas pautas para hoje, né? A ideia da recuperação de crédito que a gente vai falar hoje é mais sobre as empresas, né? Mas eu nem tinha essa ciência. Então, o cara que pagou o ITBI acima do valor que foi negociado, ele consegue. Aí é o que? É processo administrativo? Processo administrativo, isso mesmo. Caso haja a recusa, a gente precisa entrar via judicial, tá? Mas via de regra é administrativo. Entendi. Então já fica a dica para você que fez a negociação agora por tempo. O contato do João a gente vai deixar aqui no vídeo também. Então, ó, mais uma parada muito boa. E se tratando de recuperação de crédito tributário na prática, como isso funciona para as incorporadoras, para as construtoras? Tem muita incidência, não tem? Perfeito. A operação ela nada mais é que um processo que a sua própria contabilidade ela já faz em alguns casos, mas que tributos que você pagou indevidamente ou a maior nos últimos 5 anos. A gente tem esse prazo de 60 meses, onde através de uma revisão fiscal nós identificamos oportunidades ali, seja por erro da sua contabilidade, seja por tributos que a legislação foi alterada e a gente não precisava mais recolher, então ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, por exemplo, ISS da base de cálculo do PIS e COFINS que está sendo julgado agora. Só que existe um grande ponto aqui, tá? Existem créditos que nós chamamos de créditos verdes, créditos amarelos e créditos vermelhos. Os créditos verdes são os créditos classificados. A gente pode fazer via administrativa, que não dá problema. Dificilmente dá problema. Tá? A gente não pode, nem o passado ele é certo no Brasil, mas possivelmente não dará problema. Os créditos amarelos, que dentro da sua operação há divergência de entendimento, tá? E ele ainda está em processo de discussão, pode ser discutido. Exato, aí a gente chama de crédito amarelo para que o cliente fique ciente que há algum risco dentro daquele crédito. E os créditos vermelhos são as chamadas teses, que a gente sempre aconselha fazer via judicial. Tem cliente que gosta disso, fala, João, preciso de fluxo de caixa, não tem crédito no banco, quer fazer o verde, o amarelo, o vermelho, o rosa, o roxo, o preto, que tiver. Agora,
A gente precisa destacar isso. É uma operação ilegal, crédito vermelho? Não, é uma operação, uma compensação, é o perda conta, que a sua contabilidade ela já faz em muitos casos, mas em casos em que o conhecimento dela se limitou ali, tá? E aí não só contabilidade, vamos colocar contabilidade barra escritório de advocacia, que é um serviço que sem contador é impossível fazer e sem advogado é impossível fazer. Um trabalho sempre autônomo. Exatamente. Mas nada mais é que isso, a gente encontrar, minar valores que você pagou para o governo. Sim. Indevidamente, que a gente restitui isso, os créditos verdes na via administrativa, que podem ser compensados de duas maneiras. A gente receber através da compensação, que se você tem de 100, nós recuperamos 1.000 para você pelos próximos 10 meses, a gente vai compensar esse seu débito de 100 e vai ter esse efeito dentro do seu caixa. Aí você vai passar aquele período sem ter que pagar e esse dinheiro automaticamente fica para o seu caixa. Ou a gente tem a opção de restituição, onde demora um pouco mais e a Receita Federal paga isso diretamente para a conta da empresa. 90% dos casos, os empresários preferem o efeito caixa, uma compensação, que o benefício econômico já é direto. Entendi. Então, só para eu entender, no caso, por exemplo, o crédito vermelho, o cara ele pode entrar com os processos, aí ele já tem o benefício, porém aquilo ainda pode ser debatido e pode ser revertido futuramente. Exatamente, entendi. Aí a gente fala de um Aí corre o risco para ter o sólido no exatamente. Ele já tem aquele efeito contábil ali, aquele alívio no caixa, que é um falso alívio, que a gente provavelmente depois, no caso dos créditos vermelhos, tá? Sim. Isso vai ser contestado pela Receita Federal, vai vir com a glosa, com a multa e com os juros, tá? E aí tem muito empresário que usa isso como uma operação financeira também, tá? O crédito no mercado hoje para mim tá 20 e tantos por cento ao ano aqui, já não tem crédito, não tem CMD, vou tentar. E aí fica muito mais do risco do empresário ele te comunicar ele de todos os riscos possíveis ali. Isso especificamente dos créditos vermelhos. Os créditos amarelos dificilmente, de novo, dificilmente dará algum problema. E os créditos amarelos, eles podem ser que dê algum problema, pode ser que não, porque ainda está em discussão. Seja no STF, seja no STJ, Esse entendimento. seja com entendimento ainda não consolidado esse Entendi. E aí, nesse caso, por exemplo, como a gente já até vinha falado antes, né? A gente vê muito crédito de estar em operações comerciais, né? Então, por exemplo, o mercado de substituição tributária, então tem vários entendimentos, mas isso especificamente para construtoras e incorporadores, que a operação é um pouco mais enxuta, isso tem bastante também incidência. Olha, o principal ponto aqui é sobre a folha de pagamento. Porque o INSS patronal, no caso, como a gente disse, da informalidade, ele já é recolhido na fonte pela Receita Federal. Então, eles recolhem ali os seus 11%. Isso fica guardado. Eles recolhem na fonte. Contudo, você não pagou isso para o seu funcionário porque foi informal, então não tem registro. E aí, uma coisa é a Receita fiscalizar a sua informalidade, outra coisa foi o que ela já reteve. Se tá informal aqui para mim, ela que se vire para fiscalizar e falar que esse meu crédito não é indevido depois. Que dificilmente num trabalho informal, principalmente com peão de obra, isso vai acontecer. Ela não vai na casa de cada peão, principalmente que o pessoal paga em dinheiro, é muito difícil, mas os seus 11%, 11% pouquinho ali, ficou retido ali e já geral, na geral. A gente pega cliente, às vezes, com 150, 200 mil retidos ali Certo, fluxo de caixa bom para qualquer operação. Às vezes é o lucro de um semestre, viu? Sim. É um valor considerável. Exatamente. E assim, eu vou te fazer uma pergunta aqui, a princípio até boba, né? Mas, tendo isso em vista, até conversei com você anteriormente, a gente viu que tem crescido muito com muitas pessoas te procurando para fazer essas recuperações. Mas em vista do mercado, eu acho que é um número muito pequeno. O que você acha que falta hoje para essas pessoas procurarem essas opções? É falta de informação mesmo? É o tipo, deixa do jeito que tá, não vou curtir. O que você acha? Perfeito. Olha, eu acho que vem
E aí a gente precisa ser bastante crítico aqui, até com a nossa classe. Foi um trabalho que nos últimos 5 anos ele esteve muito em alta, muita gente fez. Dificilmente você pega uma empresa que nunca fez. Mas as empresas fizeram muita coisa errada. Muita gente foi presa, aí você pega muita operação de consultoria tributária que tomou crédito errado, que fraudou o cliente, que o cliente pagou e não teve resultado depois. Isso, infelizmente, mancha o mercado. Não tem como a gente falar de recuperação de crédito. A gente entrou nesse assunto com o cliente já coloca aquele escudo, esse pé atrás, né? Mas a gente tem que deixar muito claro que isso não tem nada a ver com o trabalho, com a prestação de serviço, com a operação que é feita. Isso tem a ver com quem você faz. Sim. Então, a gente precisa separar que se muita gente fez coisa errada, é um mercado muito atrativo porque roda muito dinheiro. Você vende dinheiro para o seu cliente. Se eu cobro 30%, eu te vendendo uma nota de 10 por R$ 3. Sim. Você não vai comprar de mim? Pode. Só que nem sempre essa nota de 10 ela é verdadeira. E aconteceu isso nos últimos anos no mercado, em grandes consultorias, a gente não vai citar o nome aqui, sim, mas os contadores desses clientes são cientes disso, e a grande maioria não faz, e já fica sabendo disso. Como que ele vai saber que uma consultoria ou um escritório que ele não conhece, não ouviu falar, não sabe a procedência, abordou o cliente dele? O cliente vai conversar também com quem? Com o contador. O que o contador precisa falar é que não é culpa do contador. Se eu sou contador, eu não executo esse serviço, uma outra empresa te abordou, eu vou ter que te falar, olha, eu não sei vou medir esse trabalho, eu não vou saber desenhar certo o que é errado, ocorre isso no mercado. Você está precisando de uma maneira urgente disso? Simplesmente falar que não vale a pena por esse aqui, não vale. E isso acontece no mercado. Mas, de novo, se a gente focar só no serviço, é um serviço que sempre vai ser benéfico. O serviço cobrado no mês, você só paga a partir do momento que tiver esse benefício econômico. Então, ele, 100% das vezes, ele vai ser benéfico se feito por uma consultoria séria. Tá? Então, o serviço ele é excelente. Todas as empresas precisam fazer isso anualmente. Então, tem empresa que a gente fez a revisão e a gente faz uma revisão todo ano. Porque a legislação tributária, ela muda não todo ano, ela muda semanalmente. Ela muda diariamente em alguns anos. Eu lembro que na época de pandemia, eu falo sempre isso com as pessoas. Eu lembro, por exemplo, que no dia 16 de março, aqui no semana fechou tudo. E aí, daí por diante, a gente, principalmente na parte de folha de pagamento, a gente tinha 4 a 5 MPs todo dia. Todo dia, ó, você pode fazer isso agora, não pode mais fazer Isso, E assim, era diário. 2 em 2 horas trocava, a gente fazia folha da hora. A gente Exato. Então, a nossa. E isso também cabe até agora uma pergunta. A gente estava nesse modelo e, assim, sempre constante mutação, né? E agora com essa reforma tributária, isso tende a continuar? Porque a gente tinha muitos acordos em cima de CMS, principalmente CMS, que cada estado, cada local tinha sua legislação específica, e isso ia mudando constantemente. Com a reforma tributária, isso tende a diminuir, isso tende a desaparecer? Como que você acha que vai tratar agora? excelente pergunta, Will. Deixa eu só retornar um pouco naquela questão da recuperação de crédito ali, Sim. que não é só um ajuste, quando eu falo que a gente precisa fazer anualmente, não é um ajuste só para corrigir o seu passado. Porque você concorda que se eu recuperei créditos da sua empresa, sua contabilidade de alguma maneira estava desajustada. Em algum ponto. Você estava pagando 10 enquanto você poderia estar pagando 6. Se a sua contabilidade ela permanece daquela maneira, você recuperou os últimos 60, mas vai continuar tomando crédito ali, né? Deixando de tomar crédito, consequentemente deixando de ter esse efeito caixa. Então, quando você está pagando 10, poderia estar pagando 6, a gente tem um delta de 4 aqui. E esse 4, ele não é só daqui 60 meses. É 4 que deveriam ir para o seu caixa nesse mês, aí entra custo de oportunidade, entra fluxo de caixa. E aí vira uma bola de neve que é um trabalho que recupera o seu passado, mas te protege para o futuro. Então eu recuperei no passado e daqui para frente, com esses ajustes, a gente reajusta a contabilidade desse cara para que, olha, essa operação ela precisa tomar crédito, essa operação precisa ser feita dessa maneira,
a gente reajusta a contabilidade para que daqui para frente seja feito daquela forma. E ele pare de acumular crédito, sim, e esse crédito vire caixa para ele. E recuperação de crédito virou um dos termos, mas na verdade é uma auditoria, que em muitos casos a gente encontra passivo oculto, a gente encontra dívida. Então pode ser que a gente encontre 5 milhões de crédito, mas você tem 2 milhões de passivo. Fica esse passivo, imposto que você apurou a menos. Não é só o que você pagou a mais, mas às vezes você apurou a menos e isso muda para o seu planejamento. E do mesmo jeito que você tem direito a receber 5 anos retroativo, a Receita tem direito a te cobrar 5 anos retroativos também. Exatamente. E aí tem empresário que fala, João, isso vai ser bom para o meu planejamento para os próximos anos. Se isso aí, se o prazo de decadência ali, ele faltam 3 anos, tá, igual esses 2 milhões aqui, pelos próximos 3 anos eu vou colocar como algo que pode acontecer, eu vou deixar separado de caixa. Ou não, já quero pagar. E aí vai muito do que você pretende fazer do seu caixa no momento. Mas do mesmo jeito que a gente encontra esses ativos, encontramos os passivos que ninguém quer encontrar passivo, mas se tiver é bom que você saia dos bons pontos. Mas aí voltando, como que você acha que vai funcionar essa balança, esses ajustes aí com a nova reforma tributária? Isso vai continuar constantemente acontecendo? Ou isso vai regularizar o mercado agora, vai ficar mais estável? Olha, voltando na situação que nós vivemos até o momento, a gente vive no maior contencioso tributário do mundo, ou seja, os processos judiciais que disputem impostos, seja das empresas, seja das pessoas físicas, eles tomam aí mais que 70% do nosso judiciário. E a reforma ela vem com uma ideia de simplificar para que isso não ocupa. Contudo, porém, entretanto, na prática, eu acho muito difícil que isso aconteça. É como a gente conversou, o jogo mudou literalmente. É quase que a gente está começando do zero. Então, por estarmos começando uma estrutura até então desconhecida por todo mundo, que inclusive nós não temos nem as alíquotas ainda que serão distribuídas para cada setor. Então eu não posso falar que a porcentagem final do CBS e IBS da construção, que nem eles sabem, né? Então, o split payment vai abrir margem para que haja muita discussão, recuperação judicial, falência. A ideia de simplificar, ela de fato vai ocorrer, mas eu acho muito difícil que a guerra fiscal, que o contencioso, que as disputas, elas se encerrem, porque a gente vê hoje medidas ilegais da própria Receita Federal. Eles próprios não respeitam o que diz a lei, o que diz o STF, o que diz o STJ, por essa fome arrecadatória. E eu acho que, pelo movimento que a gente vê, só vai aumentar, sim, só vai piorar. Então, ou você discute isso judicialmente, ou você vai para a briga, ou você aceita calado. Então, nós já temos um ônus que, seguindo a lei, seguindo a regra, vai ficar pesado. Com a Receita Federal ainda não seguindo a regra, dificultando ainda mais sua vida, temos dois caminhos. Ou você aceita calado e paga mais, o que já vai ser muito, ou a gente vai brigar. E eu acho que até o caminho do aceitar calado, eu acho que já não vai ser mais uma alternativa, né? Porque o aceitar calado pro brasileiro tinha era o quê? Cara, deixa isso pra lá e eu dou o meu jeito. E o brasileiro, só para assim. Vai ter que fazer o jeito. Exato. E se você for fazer na íntegra mesmo, sem brigar, você não tem. Você vai ter saída, não é isso? A única solução vai ser brigar. Então eu acho que o judiciário vai permanecer atolado no processo, as empresas vão continuar tendo que ter o custo. E aí eles falam do custo Brasil. O que é o custo Brasil? É esse custo de horas e horas de contabilidade de advogado, custo de contabilidade, custo de advogado, de consultoria, fora mercado regulatório, para ter que pagar imposto. Então, para pagar imposto, você tem que pagar. Então, você paga para pagar imposto corretamente. Pagar menos possível. Exatamente. O custo Brasil vai permanecer. E a gente está entrando em jogo do zero, onde os contadores não sabem muita coisa, os advogados não sabem muita coisa, e quem legislou também não sabe muita coisa. É uma ideia que foi implementada, a base foi construída, mas a gente precisa incorporar e encorbar essa ideia dentro da sociedade, dentro da realidade das empresas. E a gente tem ponto de transição que vai até 2032. Mas será que até 2032
que até 2032 não surgirão outras disputas e outras brigas, em que Tem brigas que vão entrar, outras vão se brigas. consolidar, e aí vai virar regra. Exatamente. Porque as leis específicas agora, né, a base da reforma, ela passou, vai ser isso. Mas agora, as alíquotas, por exemplo, elas terão que ser instituídas por leis ordinárias. E essas leis específicas, elas vão ser para determinados temas específicos. E aí virão diversas discussões, não só em cima da lei complementar da reforma tributária, mas em cima de cada lei das leis específicas. Fora a guerra fiscal que eu acredito que vai continuar entre estados, municípios e federação, que a federação vai fazer esse separo. Eu acredito que pelos próximos 10 anos, sendo otimista, viveremos em um caos tributário. Tem como fugir disso? Não tem como fugir disso. Perante o seu mercado, ou você é o cara mais eficiente, a empresa mais eficiente que paga menos tributo, consequentemente tem um diferencial competitivo, tem um diferencial de margem de lucro, ou você está fora do mercado. Então, para o nosso mercado, que a margem tem diminuído cada dia mais, o cara vai investir. É obrigação. E aí, falando para todas as empresas, mas principalmente para quem a margem já vem. Então, é obrigação, não tem como fugir. Pode até parecer papo de coach, mas é. Ou você enxerga isso, né? Para não chorar, para não fechar a empresa, você quer continuar, quer virar CLT, fecha sua incorporadora, fecha com sua incorporadora, não quer. Então, pensa que 90% dos seus componentes vão quebrar, porque eles não vão entrar no concurso. E, cara, hoje esse bate-papo para mim foi fantástico, diversas estratégias, diversas oportunidades. Muito obrigado pela sua presença aí. Talvez você veja esse vídeo em outro momento, mas hoje é um sabadão de manhã e aí a gente está preocupado em montar esse conteúdo para vocês. Continue aí seguindo o canal. Vou também passar todos os contatos do Vitor. Você que for interessado, quer saber mais sobre algum ponto específico, vou deixar o contato dele aqui para vocês. Vocês vão ter aí uma excelente pessoa para estar montando. E uma outra parte que eu achei muito interessante, tanto da recuperação fiscal quanto do planejamento, você não precisa fazer um altíssimo investimento para ter um bate-papo com ele. Você pode simplesmente agendar um horário, conversar, montar um planejamento. Não quer dizer que você precise executar isso agora ou que tem que fazer toda a contratação desse serviço. Isso pode ser fracionado, pode ser parcial. E eu acho muito interessante, por mais que não feche nesse exato momento, bater um papo para conhecer melhor o cenário, tá bom? Meu amigo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Meu amigo, muito obrigado pelo convite aí. A gente sabe que é um tema que está em alta, que a gente poderia dar 6, 7 horas falando. Não ia faltar e seriam superficiais ainda. Exatamente. Então, quem tiver com dúvida, quem precisar desses trabalhos, quem quiser bater em papo para entender melhor se cada uma dessas estratégias se enquadra na sua realidade, no seu momento de vida hoje, o Yuri vai deixar aqui minhas redes sociais, meus contatos e a gente permanece à disposição. Falou, galera. É isso, valeu!